Olá, mulheres lindas e abençoadas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que perdoa com facilidade? Vocês sabiam que eu tive que descobrir que eu tinha um pouquinho de dificuldade de liberar perdão? Eu olhava para mim, eu percebia que eu até demorava para ficar chateado com uma pessoa, eu demorava para ficar magoado, às vezes até conseguia relevar, eu não ficava assim chateada de imediato, mas quando eu ficava magoada, eu demorava um pouco mais para liberar perdão. E eu descobri que quando nós ficamos feridos, magoados, nós temos que aprender a ser imediatos no perdão, pelo menos a entrar no processo do perdão. A gente não pode demorar para perdoar. E hoje eu quero orar sobre isso. Nosso tempo de palavra e oração será sobre termos facilidade para perdoar. Porque de verdade nós já sabemos que temos que perdoar, amém? Já sabemos que o perdão é uma ordenança do Senhor, inclusive o perdão é uma condição. Nós aprendemos na oração do Pai Nosso que diz que, Senhor, nos perdoa, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, o perdão é uma condição. Nós recebemos o perdão do Senhor porque nós perdoamos. Então, de fato, já sabemos que temos que perdoar. O problema é efetuar aquilo que sabemos, é fazer aquilo que sabemos, é conseguir perdoar apesar das chateações, das mágoas, da ferida. Gente, como é difícil quando nós descobrimos alguma coisa, né? Algo que a gente fica realmente muito decepcionada. E aí nós sabemos que vamos ter que entrar neste processo do perdão. Eu quero ler com vocês Colossenses 3,13, que diz assim, olha, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Ai, que lindo isso, gente. É lindo ler. Mas na vida real, no dia a dia, é muito difícil de colocar em prática, não é verdade? Vocês concordam comigo? Que é muito fácil a gente falar para alguém, né? Até quando alguém vem falar para mim, Cris, eu tô magoado, né? E a gente vai lá, lê a palavra, relembra aquilo que Jesus já nos ensinou, relembra palavras aqui que o apóstolo Paulo já nos ensinou, que é, olha, sejam pacientes com as pessoas, sejam compreensivos uns com os outros. Ele diz aqui, né? E perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor já os perdoou. Então lembra que se você é merecedora de perdão, a pessoa que te ofendeu também é merecedora de perdão. Mas o problema não é que nós não sabemos que devemos perdoar. O problema é que às vezes nós demoramos para isso. Então hoje a nossa oração será sobre nós criarmos esse coração, criarmos um coração com tanta bondade, criarmos um coração tão humilde, um coração tão simples a ponto de termos facilidade para perdoar, termos facilidade para liberar as pessoas do nosso coração, para liberar as pessoas da nossa vida e entender, gente, que muitas vezes a gente fica lá sofrendo, chorando pela pessoa que passou pela tua vida. Hoje eu consigo entender, graças a Deus, que tem pessoas que elas fizeram parte de um período da minha vida, mas que elas não poderiam fazer parte hoje do que eu estou vivendo hoje. Então eu agradeço por essas pessoas terem feito parte desse período da minha vida e também eu já aprendi a liberar elas do meu coração, porque elas não poderiam estar vivendo hoje comigo o que eu estou vivendo hoje. E às vezes a gente fica tão preso às histórias do passado, aos acontecimentos do passado, e a gente não consegue liberar perdão, não consegue liberar as pessoas. Tem gente na sua vida que foi embora, que saiu, gente que não foi perda, foi livramento. E às vezes a gente demora para entender isso e não consegue liberar, e demora muito para liberar o perdão. Então não é que nós não sabemos. Esse entendimento eu creio que você já tem. Você já sabe que deve perdoar. Então qual é a nossa maior dificuldade aí? A nossa maior dificuldade é que nós não temos a facilidade para perdoar. E é sobre isso que nós vamos orar. Inclusive, tem pessoas, né, que algumas linhas aí de personalidade, você acaba sendo essa pessoa que tem um pouco mais de dificuldade para perdoar. Tem pessoas que elas ficam chateadas muito rápido, mas elas perdoam muito rápido.
né? Eu sempre falo pro meu marido que ele é esse tipo de pessoa. Às vezes ele fica chateado rapidamente, mas ele também libera as pessoas, assim, sabe? Ele libera perdão muito rapidamente. Eu já sou o tipo de pessoa que eu demoro para ficar chateada, eu vou relevando, eu consigo relevar muito. Mas daí quando eu fico chateada, gente, eu fico, tipo, muito chateada. Então eu sou uma pessoa que eu tenho que aprender a liberar perdão com facilidade. Essa palavra aqui, ela faz muito sentido para a minha vida. Talvez se você se identifica hoje comigo, né? Você é que tipo de pessoa? Escreva aí nos comentários, eu quero ver, quero conhecer você. Você é aquela pessoa que fica chateada fácil, mas libera fácil? Ou você é a pessoa que demora para ficar chateada, mas também demora para perdoar? Qual é a que você olha assim para a sua vida? O que você se identifica mais, né? Com o meu marido ou comigo? A gente olha lá em casa e diz assim, nossa, como nós somos diferentes no comportamento em relação às mágoas, às chateações que a gente sente, né? Então, primeiro, nós somos seres humanos. Se você está aí com o seu coração vivo, batendo, é porque você é uma pessoa real, que tem sentimentos, que tem dores, que fica chateada. E nós temos que nos permitir viver as nossas emoções. Então, sinta as suas emoções. Não estou falando para você que você não deve ficar sentida, que você não deve ficar chateada. É lógico que nós vamos sentir, gente. Nós temos coração, nós somos humanos. Ainda corre, né, sangue aqui nas nossas veias. Nós ainda não estamos no nosso corpo glorificado, no nosso corpo celestial. Ainda não estamos. Estamos vivendo nessa terra. Vamos sentir todas as emoções. Então, o problema não é sentir as emoções, o problema é como administrar essas emoções, para você não levar as suas emoções para este campo da destruição, porque a mágoa, né, a falta de perdão é um campo de destruição. Se você não aprender a liberar perdão facilmente, você vai viver magoada, gente, você vai viver ressentida. Você já conhece pessoa assim? Você conhece pessoa que tudo fica chateado, que tudo leva pro coração, que tudo sofre. Gente, faz sempre um drama, né? Sabe aqueles dorama, né? Aquelas sériezinhas lá coreanas? Tem gente que devia viver num dorama, porque a pessoa vive, sabe, naquela... Não, gente, nós temos que aprender a ser práticas nas nossas emoções. Temos que aprender a ser práticas, sentir, mas ter o conhecimento para aprender o caminho da resolução. Qual é o caminho que eu resolvo isso aqui? É conversando? É falando? É entregando para o Senhor? Orando? Pedindo conselho? Eu vou ser rápida em resolver o meu problema. Então ele diz assim, ó, eu gosto muito disso aqui, sejam compreensivos uns com os outros. Às vezes, né, se magoar com facilidade, ficar chateada com facilidade, é porque também falta às vezes a compreensão, né, do outro lado. Você só olha para o seu lado. Você só olha para aquilo que você sentiu. Muitas vezes eu já me vi ficando chateada. Eu lembro que uma situação eu fiquei muito chateada com uma pessoa. Eu vi assim que essa pessoa me ofendeu, mas ao invés de eu tomar essa ofensa, sabe? Mas eu fiquei assim, sabe? Quando aquela palavra vem e dói, gente, doeu, sabe? Doeu, eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei em casa chorando, assim, doeu muito. Aí respirei fundo, falei pro meu marido. E aí depois eu fiquei assim pensando, gente, mas deixa eu analisar o lado dela. Deixa eu tentar compreender o contexto que ela estava vivendo e do contexto que ela me falou aquilo. Ela tinha um pouco de razão, sabe? Ela tinha lá um pouquinho de razão. Poderia ter falado de uma forma diferente? Poderia. Mas ela tinha um pouco de razão, né? Eu também tinha errado lá numa situação. E eu tentei também compreender o lado dela. E aquilo foi fazendo meu coração ficar mais aliviado. Até que passou. Liberou, sabe? Voltei a me relacionar normalmente com a pessoa. Não deixei essa mágoa afetar a minha vida, muito menos o relacionamento que eu tinha. Então, muitas vezes o problema é que nós trazemos isso tão intensamente para o coração e não conseguimos administrar essa dor, né? Não conseguimos administrar essa ferida. Vamos orar sobre isso, então? Sobre o Senhor nos dar essa capacidade. Peça, Senhor, me dê essa capacidade de liberar perdão facilmente. Escreva aí nos comentários. Vamos orar todas juntas. Fala assim, Senhor, me dê a capacidade para liberar facilmente perdão na minha vida. Senhor, me dê essa capacidade. Vamos orar então, se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, porque essa palavra é um cuidado com o nosso coração.
Hoje, Deus, nós entregamos tudo aquilo que há dentro do nosso coração na Tua presença. Alinhamos hoje as nossas emoções ao Teu coração. Jesus, nos ensina a ser pessoas compreensivas. Nos ensina, Deus, a não sermos pessoas tão almáticas, tão emocionais ou desequilibradas emocionalmente, que traz tudo para o coração. Deus, tem pessoas que vivem nesse campo da mágoa, vivem nesse campo da chateação, tudo ofende, tudo magoa, sabe? Tudo fica chateada. Deus, nos tira deste lugar, nos traz, Deus, para esse lugar de ser práticas, sabe? Uma praticidade nas nossas emoções, um equilíbrio nas nossas emoções e a rapidez, Deus, em tratarmos os problemas da nossa vida, porque nós sabemos que temos que perdoar. Às vezes não temos força, às vezes nós estamos tão magoadas, Deus, que não temos coragem de liberar perdão. Ou talvez às vezes a gente nem quer liberar perdão, mas nós estamos aqui diante da Tua presença, clamando pela Tua misericórdia, clamando pela Tua ajuda, porque Espírito Santo, Tu és nosso aconselhador. Tu está aqui nos aconselhando, Tu está aqui nos ajudando. Tu é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, aquele que compreende o que há dentro do nosso coração. E assim, o Senhor pode colocar tudo em ordem no meu coração. Fala assim: Senhor, coloca tudo em ordem no meu coração. E se você tem hoje alguma pessoa que você precisa liberar perdão, coloque o nome dessa pessoa. Fala: Senhor, eu libero perdão para fulano. Eu libero perdão para fulano. Eu libero essa pessoa na minha vida, porque eu sou tão apegada a essa situação, eu sou tão apegada a essa pessoa. E eu tenho que entender, Deus, que essa pessoa foi necessária para esse tempo da minha vida. E se não é mais para estar hoje comigo, amém. Eu libero essa pessoa, porque o Senhor me trará pessoas novas. O Senhor me trará novas geografias, novos lugares. Deus me ensina, Deus, a liberar o passado, a deixar o passado como uma memória boa. E aquilo que foi ruim eu lanço no mar do esquecimento. Eu não trago mais para hoje, Deus, aquilo que eu já deveria ter deixado no passado. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Libere pessoas, libere situações, libere o seu passado. Tem gente que carrega até hoje problemas da infância, da adolescência, sabe? Hoje libere essas situações na sua vida, porque Deus tem algo novo para você, um novo coração, um novo sentimento e mais. Se você não deixar essas pessoas, sabe, essas situações lá no passado, Deus não pode te apresentar o novo. Tem novas pessoas te esperando, novos relacionamentos, algo novo para você viver. E você fica tão apegado àquilo que já passou. E experimente o novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se essa mensagem te abençoou, envie para pessoas que você ama, envie para suas amigas, que mais pessoas possam ser abençoadas através dessa palavra. E eu sei que você vai ser usada como um canal de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu estou te esperando, porque todos os dias nós estamos aqui juntinhas nesse tempo de palavra e oração. Deus te abençoe.